Saudações, águias! Hoje vamos criar um sumário no Word, utilizando o Word 2007. Para isso a gente precisa fazer algumas configurações. Algumas pessoas preferem criar o sumário antes, outras pessoas preferem criar o sumário depois que estiver pronto. De qualquer forma, a gente vai precisar de fazer algumas formatações que vai depender se você vai fazer o sumário antes ou depois. Então, o que a gente vai estar trabalhando? Primeiro, a gente vai trabalhar com um padrão. Eu vou criar aqui uma formatação para o título 1. Então eu clico com o botão direito e opção modificar. E eu tenho uma janela de formatação. No meu caso aqui eu vou utilizar Arial tamanho 12. Vou colocar sempre o texto aqui, o tópico que eu quero do título do capítulo centralizado. Se eu quiser formatar mais alguma coisa, eu tenho como formatar a fonte, o parágrafo, tabulação, a borda, idioma, quadro. Várias opções eu tenho. No parágrafo, eu prefiro deixar sempre um espaçamento após o título. Então, depois do título, a gente acrescenta um espaçamento simples de 6 pontos. A formatação da numeração é importante, você vai ter que colocar uma numeração. Então, você escolhe um tipo de numeração, você pode colocar também o números romano, letra, então vai depender muito do que você está pretendendo fazer. No nosso caso, colocaremos essa numeração simples aqui com alinhamento do número à esquerda, clicando na opção OK e OK. Depois eu formatar o subtítulo, os subtítulos. Então vou em título 2, eu vou utilizar aqui a opção título 2. Clico com o botão direito, opção modificar. E aí eu vou manter o mesmo padrão, vou mudar a cor aqui nesse caso, colocar para automático. O Arial eu vou colocar Arial novamente, vou permanecer o negrito, como é um subtítulo, manter como 12. As formatações bem parecidas, não tem problema algum. Vou na opção numeração e escolho também numeração à esquerda, sem nenhum tipo de problema. Ok. Na faixa de opções início, eu posso escolher a opção, eu tenho que escolher a opção de como ficarão esses títulos, o título 1, o título 2, como que ficará o alinhamento. Então eu seleciono essa parte aqui, essa opção, que ele vai me dar um alinhamento. Feito isso, a gente pode trabalhar com o nosso texto, independente se você já tem o texto montado ou não. Então vamos imaginar que a gente está montando o texto agora. Então nós vamos falar aí de um tema, que é a matemática. Vou colocar em maiúsculo como vai ser. Então vamos colocar um texto qualquer aqui, só para a gente ter uma diferenciação, um espaçamento. Então esse comando rend aqui é só para criar um texto, não tem nada a ver com a nossa matéria. E aí a gente vai falar sobre alguns tópicos da matemática. Então a gente pode chamar de, vamos falar sobre álgebra. Ou aritmética. Então geometria. Vamos colocar algum texto entre esses capítulos, que seriam nossos capítulos aqui, as nossas divisões. São bem simples. Que geometria também, vamos colocar aqui um outro texto. Esse comandinho rend que eu estou utilizando não tem nada a ver com o conteúdo da nossa aula, a gente não precisa utilizar, é só para criar um texto automático para a gente ganhar tempo. Agora vamos imaginar que dentro de geometria eu vá falar sobre geometria plana, que é um tópico dentro da geometria. O que eu defino aqui a partir desse momento agora? Eu defini que isso aqui é o meu título. Então, eu vou escolher a opção aqui, título 1, está definido o título 1. Título 2, o segundo, na verdade, título 2 não, o segundo tópico.
Ele já coloca automaticamente aqui. Por quê? Porque eu já escolhi o tipo de numeração, né, da formatação número, né, alinhamento à esquerda, e também já escolhi depois aqui nessa opção que vai ser título 1, título 2, a sequência que eu vou ter aqui. Então isso aqui já vai estar, automaticamente ele vai estar acrescentando. Então sempre que eu quiser que isso aqui seja um título, seleciono lá título 1, que é minha formatação, meu principal título, clico na frente, título 1. Depois, agora em geometria, eu tenho eu tenho um subitem, né? Então eu vou falar de geometria, eu vou falar sobre geometria plana também. Então depois a gente vai definir isso aqui como um subtítulo. Vou acrescentar até mais um texto aqui só para ficar mais bonitinho. Mas por enquanto, vamos deixar assim, dessa maneira que está. Então o que seria um subtítulo aqui? Seria um título dentro da área de geometria. E agora o que eu quero fazer? Vamos criar um nosso resumo, só para uma. Aqui eu vou inserir, vou colocar na primeira página, vou inserir aqui, de alguns enters, algum espaço, vou inserir uma quebra de página para ir lá para baixo. E aqui eu vou inserir o meu resumo. É super fácil. Depois que foi feita essa formatação, nós vamos na opção aqui referências e vamos na opção sumário. Eu vou escolher um sumário, vou escolher esse aqui, o segundo, que é o automático. E ele já automaticamente já me exibe aqui todos os itens que eu tenho no meu documento. Então se a gente for lá matemática 1, álgebra 2, aritmética 3, geometria, então eu tenho os números aqui, a numeração das páginas. Ah, Rogério, mas e se a geometria, por exemplo, for um pouco mais para baixo? Se eu acrescentar algum texto aqui, a geometria for lá um pouquinho mais para baixo, aritmética também. Então vamos colocar aqui, vamos dar um Enter. A maneira correta é inserir páginas, inserir quebra, mas só para a gente ir mais rápido, a gente pode estar colocando assim. Então eu tenho esse espaçamento. Ah, Rogério, e agora? Eu tenho que reescrever de novo, fazer todo o processo? Não. Automaticamente vai em atualizar o sumário, atualizar o índice inteiro. E agora ele já automaticamente muda para você aqui a opção aqui, a numeração de página automático. Ah, Rogério, mas dentro de geometria ficou faltando aquele espaço, que é um subtítulo. Como que eu faço? Só para a gente ter uma ideia, clica aqui em geometria plana, vai na opção início de novo. Então esse é o subtítulo, é o título 2 que a gente quer. Então eu vou colocar aqui título 2. Então ele começa aqui, ó, 4.1, 4. Por quê? É um subitem dentro desse título. Então eu tenho o título 4, dentro do título 4 eu tenho o 4.1. Eu posso, para deixar da mesma maneira, posso deixar na parte centralizada. Ah, Rogério, e agora eu tenho que criar todo o processo novamente para poder inserir isso aqui no meu sumário? Não, automaticamente a gente faz isso. Nós vamos dar a opção referência, atualizar sumário, atualizar o índice inteiro. Automaticamente ele aparece aqui dentro do nosso sumário. Galera, espero que tenham gostado. Se gostaram, clique no joinha e boa aula para vocês.